Paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui mais uma semana para comentarmos a lição da nossa escola dominical. Dessa vez falando sobre a lição dos juniores, que tem como título geral Louvando ao Senhor com os Salmos. Essa semana nós falaremos sobre os Salmos 24, que tem como título, a nossa lição de número 3, o Rei da Glória, onde Davi engrandece o nome do Senhor com este salmo. No nosso versículo-chave, no Memorizando, está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Oriento você, querido professor, a estimular os seus alunos a abrir a Bíblia, a manusear a Bíblia, porque é importante eles aprenderem a manusear a sua espada, certo? Então, abrindo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Façam dinâmicas com esse versículo para memorizar na cabeça dos pequenos, certo? A classe de 9 a 10 anos já tem manuseio na leitura, então estimulem eles a ler esse texto, certo? Tem algumas dinâmicas bem interessantes que você pode fazer com seus alunos para fazer com que eles se estimulem a fixar esse versículo com eles. Por exemplo, na lição de vocês, a lição do professor, traz como sugestão uma dinâmica em grupo. Divide a classe em 2 grupos, pega o texto base, recorta como um quebra-cabeça e dá a cada grupo, faz dois materiais. E aquele que montar o versículo primeiro de forma correta, ganha. Aí fica ao seu critério. Se você dá um prêmio, se você dá uma bonificação, usem isso para estimular eles a virem a todo domingo, certo? Então vamos lá. Estamos falando sobre o capítulo 24 dos Salmos, onde Davi usa os Salmos para engrandecer o nome do Senhor. É importante vocês também comentarem e enfatizarem o contexto desse salmo, para eles entenderem o porquê que ele foi escrito. E a palavra fala que Davi escreveu esse salmo quando a Arca da Aliança está sendo trazida para Jerusalém novamente. Então ele engrandece o nome do Senhor em forma de agradecimento, mostrando o quão grande ele é. Abram a Bíblia de vocês também no texto, certo? E podem fazer leituras alternadas, podem colocar eles para ler. É importante estimularem a leitura. E aí o texto começa assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Davi está remetendo a Gênesis, quando Deus criou o mundo. Ele é o Criador, portanto, o dono do mundo que foi criado, certo? Então, vocês podem retomar a Bíblia, indo para Gênesis, mostrando o contexto da criação, voltando para o texto de Salmos. Tragam visuais, vocês podem criar um globo, levar um globo se vocês tiverem, ou criar com aquelas bolas de isopor, vocês podem montar e mostrar que o dono desse mundo é Cristo, certo? É nosso Deus. E aí, também é importante para vocês lerem o Meditando, aqueles textos de meditação, porque vai complementar a aula de vocês para ter mais embasamento para falar para os pequeninos, certo? Os objetivos da lição desse domingo diz assim: incentive o aluno a reconhecer a grandiosidade e a soberania do nosso Deus. E é justamente isso que Davi enfatiza no texto. O quão grande ele é. É um texto pequenininho, tem apenas 10 versículos. Em Salmos a gente não usa versículos, usa versos, certo? Tem apenas 10 versos, mas engrandece ao nome do Senhor. E aí você pode questionar o seu aluno: quem subirá ao monte do Senhor? Usando lá o versículo 3. Ou quem estará no lugar da sua santidade? Usem também o versículo 10, que diz: quem é este Rei da Glória? E vocês podem pedir para eles responderem: quem é o Rei da Glória? Quem é o Senhor? E aí vocês terminam o versículo: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vocês podem também pegar uma cartolina
colocar o nome de Deus no centro dessa cartolina e pedir para os alunos com eles mesmos. Cada um pega um lápis e escreve as características desse Deus, do nosso Deus. Vocês vão ver que a folha vai ficar lotada de características, de adjetivos, certo? Isso também enfatiza a nossa lição. Quando for no próximo domingo, eles vão trazer mais adjetivos e no fim do trimestre vocês vão ver que essa cartolina vai estar lotada de adjetivos do nosso Deus. Então aí o texto discorre. Porque ele a afundou sobre os mares e firmou sobre os rios, voltando também ao tema da criação. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar da sua santidade? Aquele que é limpo das mãos e puro de coração, que não entregou a sua alma à vaidade e nem jurou com engano. São descrições de Cristo. Ele está remetendo ao Cristo glorioso. E aí vocês também enfatizam que ele vai voltar. Falam sobre a grandeza de Deus. A lição também enfatiza isso. Fala sobre a grandeza do Senhor e que esse Senhor glorioso irá voltar para buscar a sua igreja. Então é importante fixar na cabeça das nossas crianças que Cristo está para voltar. Diferente do que o mundo fala, que ele é uma história do passado, que o livro foi escrito por homens, que isso aqui é algo do passado, mas enfatize que ele é o Rei da Glória e que a palavra fala que o tempo passa, tudo muda, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, enfatizando isso na cabeça das nossas crianças, elas irão entender que o Rei da Glória é o nosso Deus. Espero que tenham gostado desse comentário, que tenham aprendido, tenham passado um pouquinho sobre isso. Tenham uma boa aula e um bom domingo. Amém.